Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Nesse dia, que é o 29 de outubro de 2022. Graças a Deus, estamos aqui vivos e estamos dando graças ao nosso Deus Altíssimo pela conservação das nossas vidas, livramentos e tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas, né? Pela igreja, pela redenção, pelo Senhor Jesus, né? Pelo entendimento, né? Das religiões e discernimento da igreja, no meio dessa confusão aí, né? Que está o mundo da nossa era, né? Da nossa geração, né? Então, irmão, vamos continuar aí, né? Nós estamos fazendo uma revisão dos principais concílios ecumênicos, né? Que a Igreja Romana fez, né? Pelos séculos afora. Aí nós estávamos falando aqui do concílio na cidade de Éfeso, né? Falamos aí sobre algumas coisas que decidiram lá, né? E por causa das decisões que foram tomadas, né? As pessoas que diziam que tinham crido no Senhor Jesus, lá na Síria, lá para as bandas da Síria naquela época, né? Então eles fizeram o quê? Eles não reconheceram este concílio de Éfeso e os que vieram depois deles, né? Então nós estamos vendo aí que o catolicismo romano, né, se dividiu em catolicismo romano do Oriente e do Ocidente. Lá no Oriente, né, eles se chamam de Igreja Ortodoxa, e nessa época que apareceu também essa Igreja Assíria, né, do Oriente. Então lá no Oriente você tem a Igreja da Assíria, né, do Oriente, que é uma dissidência do catolicismo romano, a Igreja Ortodoxa também, que é uma dissidência, e lá no norte da África tem a Igreja Copta, que também é uma dissidência do catolicismo romano, segundo o que a gente tem entendido, né? Bom, aí no ano de 451 aconteceu o concílio de Calcedônia, né? Que condenou lá a filosofia do monofisismo, né? O monofisismo é o quê? É uma palavra que vem do grego, significa natureza única, né? É uma teoria, né? Teoria, uma filosofia, né? Acerca das naturezas de Cristo, né? A divina e a humana. Então, esses monofisistas, eles ensinavam ou ensinam que Jesus Cristo, depois da encarnação, teria uma única natureza, a divina, né? Certo? Monofisismo. E a outra teoria que se contrapõe a ela, né, é chamado de diofisismo, que defende o quê? Que Jesus conserva as duas naturezas, divina e humana, né? Então são coisas, né? São discussões assim, metafísicas, né? Bom, aí outra coisa aqui, o que aconteceu? Nesse concílio foi proclamado o dogma, né, da unidade das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, né? Completas, as duas naturezas em Jesus são completas, a divina e a humana, segundo eles, e perfeitas em Jesus Cristo, né? Então isso são coisas que pertencem a mistérios, né, que nós não temos conhecimento, nem foi revelado nada disso, mas, né, com base nas filosofias, eles tiram aí essas conclusões. Então, as igrejas ortodoxas orientais, né, não reconheceram esse concílio e os posteriores, né, certo? Então, a divisão começou lá
nos anos 400, né? Primeiro foi a Assíria e agora as ortodoxas, todas as ortodoxas, né? Ortodoxo significa o quê? Né? O reto, né? Aquilo que é reto, né? A lei que é reta, que é justa, né? No ano de 553, novamente o Constantino, né? A Constantinopla, desculpa, novamente Constantinopla, vira sede de um concílio ecumênico, né? E nesse concílio se condena, né, Orígenes, né, que ensinava a pré-existência da alma, além de outros ensinos. Então, irmão, a pré-existência da alma, né, uma coisa ligada ao espiritismo, né, que eles defendem isso aí, né. Então, e interessante que eu já ouvi até irmão falar sobre isso na igreja, né, há um tempo atrás, é claro, né, da pré-existência da alma. Quer dizer, Deus, né, criou né, uma infinidade de almas, né, de espíritos lá no céu, e essas almas, esses espíritos estão lá aguardando as pessoas que vão nascer, né? Então, são teorias aí. Bom, foram condenados também os escritos nestorianos, de novo, né? E os 3 capítulos, né? Foi uma teoria que apareceu lá naquela época, né? Que são 3 proposições, 3 capítulos são 3 proposições, né? Condenando um rapaz chamado Teodoro, de uma cidade chamada Mopsuestia, né? Condenou também o Teodoreto de Cirro, né? E um outro chamado Ibas de Odessa, todos acusados de seguirem o Nestório. Nós já vimos aí, né, a história do Nestório, que ele negava várias coisas aí com os quais não concordavam os líderes da Igreja Romana, né. Aí nos anos de 680 e 681 aconteceu outro concílio em Constantinopla, né, que fez o quê? Ele condenou o monotelismo, palavra grega que significa vontade, né? Querer, vontade, única vontade, que é uma doutrina que afirmava, né, que em Jesus só havia uma vontade, a divina, né, pela identificação perfeita que ele tem entre a vontade humana e a divina, né? Então, quer dizer, o monotelismo é uma teoria, né? É uma filosofia que quer entrar aonde? No juízo de Deus, né? Quer entrar na consciência de Deus, né? Para saber o que tem lá dentro, né? No ano de 787, houve outro concílio. Nós estamos só vendo os principais, não ver todos, não. Na cidade de Nicéia de novo, né? Que condenou o quê? Os iconoclastas. Os iconoclastas são quem? É uma palavra grega também que significa o quê? Destruidores de imagens, né? Imagem de escultura. Então esse concílio aí condenou as pessoas que destruíam as imagens de esculturas, né? E lógico, reconheceu a veneração, né, que eles chamam, né? A adoração, veneração de imagens. Em 870, novamente Constantinopla é sede de outro concílio, né, que condenou Fócio, um rapaz chamado Fócio. Ele era patriarca de Constantinopla, né, certo? Aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós. Os irmãos estão vendo, né, que eles se degradaram, né, e foram pelo caminho das filosofias e das teorias, né, e das teologias,
que são contrárias à palavra, né? Então saíram por esse caminho aí. Então vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós. Amém.